Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, diretor de TV, jornalista, crítico de cinema, televisão, um monte de coisa aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá, pessoal, estamos aqui, início de abril, mês começando. Então vamos começar falando da abertura do mês. Rodrigo, vamos lá? Olá a todos e todas. Abriu direitinho, sem ser espetacular. John Wick 4 continua em primeiro lugar. Já passou de 1.300.000 ingressos, já superou a melhor marca da franquia, que era o filme 3 em 2019, que fez 1 milhão. O filme caiu 34% nesse fim de semana. O Brasil foi um dos países com menor queda no segundo fim de semana em relação ao primeiro, que é um bom sinal. Se esperava uma queda maior. Fora isso, uma novidade é uma animação japonesa, a primeira que será lançada. Nós vamos ter duas animações. Essa foi a primeira, chamada Demon Slayer, que abriu em terceiro, mas com 83 mil ingressos acima da expectativa do mercado. Não foi um grande fim de semana, mas o mercado continua se recuperando, ainda está trabalhando. A gente está fechando ainda os números de março, lá no Filme B, mas ele está, o primeiro trimestre foi acima do primeiro trimestre do ano passado, ou seja, o Brasil está se recuperando, o mercado está se recuperando, está faltando o nosso filme, né? Está faltando o filme popular brasileiro, que foi muito importante em 2019 e em 2020, e esse ano não está aparecendo. Nós tivemos resultados muito abaixo do esperado, com alguns filmes lançados agora em janeiro, fevereiro e março também. Muitas hipóteses a respeito da possível causa, mas todo mundo que pensa no problema, muita gente está pensando nesse problema, tem uma hipótese em comum, que é a falta um pouco de qualidade, pelo menos qualidade comercial da maioria desses filmes, né? Quer dizer, nós não temos mais filmes como, por exemplo, a gente teve do Minha Mãe é uma Peça 3, que fez nesse mesmo período 8 milhões de ingressos lá em 2020, né? Antes da pandemia, porque nós tivemos 2 meses, janeiro e fevereiro. A pandemia chegou num momento extraordinário no cinema, né? Só para fazer uma referência aqui, esse Minha Mãe é uma Peça é até hoje o recorde absoluto do cinema brasileiro. Exatamente nesse período de pandemia. Mas ano passado, Turma da Mônica, Eduardo e Mônica, Torrica 2, e esse ano simplesmente a queda é brutal. Faixa de 80 e poucos por cento em relação ao ano passado, né, que já não foi, que já havia caído em relação a 2019 e 2020, que foram anos extraordinários, né? Foi muito, muito rápido. Há uma explicação de que a pandemia atingiu a nossa indústria, o nosso setor de forma muito violenta, e esses filmes que estão aí são filmes que ficaram esperando a pandemia passar, não foram para o streaming e já não eram filmes de grande qualidade, pelo menos qualidade comercial mesmo, né? Então, estamos esperando aí o segundo semestre para ver se melhora e esperando para ver se a política de cinema de incentivos volta efetivamente a funcionar, que a gente sabe também que está demorando. Em comparação com fora do Brasil, Estados Unidos, Europa,
A gente está pior? Está pior. Tem uma coisa... O mercado, não o filme brasileiro especificamente. A sala de mercado e sala de cinema. Também tem várias... Está pior. Mais ou menos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, que também está pior. Tá? Há também uma hipótese, uma conclusão. Eu falo muito em hipótese porque os cientistas sociais estão estudando, nesse momento, as causas, quer dizer, os impactos da pandemia na sociedade. Ou seja, não há nenhuma conclusão. Então, é tudo muito hipótese. Né? Uma delas é que a forma como os governos trataram a pandemia foi fundamental. O que a gente vê é que os governos que trataram melhor a pandemia se recuperaram, o mercado se recuperou mais rápido. Esse mercado de entretenimento que você faz fora de casa, eles se recuperaram mais rápido. Por exemplo, na Europa, Coreia. Tal. Outra coisa são países com cinematografias locais fortes, tá? E que conseguiram atravessar a pandemia e chegar com filmes fortes depois da pandemia, que não foi o caso brasileiro, porque no Brasil nós tivemos uma pandemia e um governo que tinha uma política, como a gente falou no último episódio, para simplesmente acabar com o setor. Tá? Não conseguiu acabar, mas obviamente afetou muito. Então, essa é uma das hipóteses. O Brasil está demorando mais a se recuperar, está se recuperando, mas está demorando mais, inclusive quando você compara com outros países da América Latina, México, Argentina. O que gera, a gente tem notícias, né, de questionamentos nas empresas multinacionais de distribuição e de exibição, um questionamento, mas por que o Brasil está demorando tanto enquanto outros países já estão mais avançados nessa recuperação? Os Estados Unidos tiveram um problema que foi uma baixa importante na produção, no número de lançamentos. Em 2022, comparado com 2019, foi mais ou menos quase 50% menor. Tá? Mas este ano ele está recuperando. O Brasil não teve esse problema, o número de lançamentos não caiu, né? Ou seja, tinha uma produção represada. Também sempre foi ínfimo. Agora, né? é uma produção, digamos, comercial, com muita cara comercial. Então, Você acha, dá para a gente falar o que esses cientistas estão falando, o que esses estudiosos estão falando, ou gente de mercado mesmo, que a humanidade adquiriu com pandemia e uso de streaming em casa um costume que não volta atrás? Esse não volta atrás, eu, por exemplo, questiono. Eu não sei se não volta atrás, porque eu acho que não é questão de voltar atrás, mas eu acho que tem uma coisa ligada a produto. Tá? A gente sabe, por exemplo, a gente tem notícia até que vem das administradoras de shopping center que as áreas de alimentação estão bombando. Está todo mundo querendo sair. Enquanto o varejo entrou em uma certa crise, tá? Liderada aí pelo esse caso das lojas americanas, as áreas de alimentação estão bombando. Né? O cinema está recuperando. O cinema estrangeiro está fazendo mais do que fez ano passado. Né? A gente tem claramente um problema com o cinema brasileiro e o Brasil não vai chegar no nível de 2019 e 2020 se o cinema brasileiro não chegar, porque sempre foi assim. O cinema brasileiro sempre foi fundamental para que o mercado do cinema atingisse patamares importantes em termos de bilheteria. Se não chegar, se não aparecer esse filme, o Brasil não vai se recuperar totalmente. Essa é uma outra explicação. Além da pandemia, no caso do mercado de cinema, tem, para mim, essa questão da falta do filme brasileiro popular. Vamos dizer assim, tá? Com relação aos hábitos, é isso, a gente tem que esperar para ver. A minha opinião é que o cinema é um ato social que você faz fora de casa com parceiro, parceira, amigo, filho, né? E você vai continuar fazendo. Há mudanças que já vêm diante da pandemia, como, por exemplo, uma dificuldade maior com filmes de temática adulta, né? Thriller, por exemplo, ou romance, enfim, esses filmes, porque exatamente, e não por coincidência, são os filmes que, se você procurar no streaming, são os filmes que são mais comuns, digamos, no streaming. No início da recuperação, e isso tem tudo a ver com o jeito como o governo tratou a pandemia, o filme familiar demorou mais do que em outros países. Obviamente, ninguém vai levar filho para o cinema com risco de pegar doença, né? Então, como a vacina para as crianças demorou, a recuperação desse setor também demorou, mas voltou, já está normal, as famílias estão... Acho que tem ingrediente também, toda essa conversa
Tem que a gente, com a nossa pauta de um podcast anterior, do imediatamente anterior, que é o grande filme popular, como você fala, e atender ao grande público, né? Até aquele grande público que está meio assim com o pé atrás com o cinema. O que está acontecendo com o cinema nos outros países é isso, uma recuperação e até uma recuperação, como a gente falou também no último podcast, uma recuperação da questão da importância do cinema para viabilizar economicamente o produto audiovisual de longa-metragem que deve ir para o cinema e ser explorado, de ter um bom lançamento, isso melhora o seu desempenho nas plataformas e no mercado seguinte, como sempre aconteceu. Né? Sempre glamoriza, né? O glamour do cinema aumenta o conhecimento, aumenta, digamos, a categoria daquele filme. Né? Quando ele é bem explorado no cinema. Não basta colocar no cinema do jeito que andaram colocando. Não, tem que ser lançado cinematograficamente. Isso é que a gente está vendo agora. Né? Cinema. Nesse sentido, a gente teve novidade semana passada. Ontem, a Apple anunciou um acordo de distribuição com a Sony para lançar o próximo Napoleão, que é um filme do Ridley Scott, que vai ser lançado no final do ano, no feriado do Thanksgiving. No mundo inteiro, um lançamento mundial, um filme importante. Tá? O filme do Scorsese vai ser lançado em outubro, seríssimo candidato, sem que ninguém tenha me falado, eu já sei, só de conhecer a turma, que é seríssimo candidato para abrir o Festival do Rio, né? Porque vai ser lançado em outubro, o Festival do Rio em outubro, eles vão correr atrás do filme. Fazendo um parênteses, Candinha, assim, quem é que tem um filme Napoleão também, que é um projeto, não era do Kubrick, ou era... O Kubrick tinha. O Kubrick teve e não chegou a fazer. E que o Spielberg vai fazer, não é isso? De novo? Não, eu não sei. Alguém que vai fazer um projeto do Kubrick do Napoleão. Vou pesquisar. Mas esse esse Napoleão do Ridley Scott foi anunciado, tinha essa conversa. Ele vai fazer o projeto que o Kubrick não conseguiu fazer. Né? E depois o filme foi adiado. O filme foi... Por causa da pandemia, ele sofreu um atraso de 1 ano. Né? E aí começaram a especular uma coisa nesse sentido. Spielberg vai fazer o filme perdido de Kubrick em minissérie. Vai ter 2 Napoleões. Minissérie, mas aí é minissérie. Mas quem é o Napoleão do Spielberg e do Ridley Scott? Já falou. Do Ridley Scott, do Ridley, é o Joaquin Phoenix. Indo com tudo para Oscar 2. Isso. Ele não falou ainda de casting aqui, onde eu estou vendo, mas eu continuo a buscar aqui. Tá bom. Eu queria só... tudo isso que o Rodrigo falou, Ana, do ponto de vista de produção no Brasil, como é que você está só sentindo um palpite, assim? Olha, eu estava ouvindo o que o Rodrigo estava falando e eu acho que o Brasil, isso já vem antes da pandemia também, essa questão do comportamento, né, do filmgoer, né? A gente sabe que até pelas questões do avanço da tecnologia, você ter boas, enormes telas dentro de casa, né? Enfim, você vê bem, você ouve bem. Então, o filme médio, né, existe essa opção por, o filme médio eu não preciso ir ao cinema, eu posso ver em casa. Então, eu deixo para ir ao cinema assistir o filme evento, né, que são as superproduções. Claro que a experiência cinematográfica, né, como Avatar e os filmes da Marvel, enfim, né, esses filmes eventos, eles são muito melhores de serem assistidos em salas de cinema. Vou chegar lá. Vou chegar lá. E a comédia, né? A comédia, porque rir sozinho é muito mais... rir acompanhado é muito mais divertido do que rir sozinho. Então, o filme brasileiro, aí eu não sei, Rodrigo pode me ajudar. O filme brasileiro, ele cai muito nesse espaço do filme médio, até por questões orçamentárias, né? Aqui no Brasil é difícil você levantar dinheiro para produzir um filme caríssimo, com milhões de efeitos e, né, que seja um filme-evento. Então, a comédia brasileira, que normalmente é uma comédia muito popular, ela ocupou esse espaço. Né? Essa é uma outra questão que o pessoal tem levantado a respeito da existência de muitas comédias brasileiras no streaming, que isso estaria afetando o cinema, simplesmente porque eu não vou pagar para ver o que eu estou vendo no streaming com a mesmo, digamos, padrão de qualidade. É uma tese. Agora, tem uma coisa que a gente aqui já falou 3 ou 4 vezes e que eu estou tendo no filme B, eu até defendi isso. Olha, está na hora da gente fazer uma pesquisa social ampla sobre hábitos de consumo do audiovisual. Exatamente. A última é de 2012. Primeiro já tem
né? Já são 11 anos, né? Já é um tempo que justifica uma nova pesquisa, e depois a gente teve pandemia, teve a evolução, esses hábitos mudaram. a evolução do streaming, isso que você perguntou, por exemplo, você perguntou uma coisa, eu te respondi a minha opinião. Eu não, você está baseado em quê? Estou baseado na minha opinião, no que está acontecendo um pouco no resto do mundo. Nossa opinião, mas eu não sei no Brasil exatamente se tem alguma coisa diferente, porque às vezes tem. Eu adoraria saber, por exemplo. Mas eu tenho um palpite assim, que não é porque o filme grande espetáculo como Avatar, Marvel, é um filme para ver no cinema. Eu acho que o público não está muito ligando para só ver esses no cinema. Essa coisa da grande qualidade, nós que percebemos um pouco, né? Aquele filme espetáculo. Eu acho que o público vai ver comédia no cinema também. Quer dizer, o cinema, como hábito normal, natural do ser humano, né? Da civilização, o cinema a gente ia ver tudo no cinema, né? Agora, como tem isso, eu acho que essa coisa é nossa, assim, vamos ver o Avatar porque é para ver no cinema. Gente que faz, a gente que liga para essa coisa, a gente que é cinéfilo. O público não está ligando. Eu concordo com você, eu acho também. Eu também acho. Aliás, sempre achei. É claro que há o poder de atração do filme. Né? O filme ruim, o pessoal não vai nem de graça. Eu já fiz isso. Dá o ingresso, o cara não foi. Toma aqui um ingresso para você ver. Esse filme é ruim, não vou. Porque tem uma coisa, eu não vou gastar 2 horas do meu tempo vendo um filme que eu já sei que eu não vou gostar. Só para o público saber, assim, quando o Rodrigo fala que já fez isso, ele já fez isso como executivo de uma grande empresa da Disney, da Sony. Então tem esse poder de atração do produto, do filme, né? Você vai ao cinema ver o filme, né? Você pode ir ao cinema como um ato social para se divertir, mas se não tiver filme passando, você não vai, você vai fazer outra coisa com o mesmo grupo de amigos, né? Parceiro ou parceira, filhos, etc. Né? Ô, Fios, dá um pitaco aí. Tá quietinho? Tá quieto. Tá pensativo. Não, eu tô acompanhando. Não, mas não acompanha não. Fala aqui o que você estava pensando. Não, eu tô, bom, vamos lá, assim, concordo com tudo que vocês estão colocando, acho que é uma análise social, acho que é uma análise econômica também. Eu não sei vocês, mas cinema tá caro pra chuchu. Eu ia falar isso. Essa é uma outra questão, por exemplo, que eu acho importante ver essa questão porque se você pega pela inflação, não é caro com relação a 2019. Não houve um aumento acima da inflação, mais ou menos ali no mesmo nível da inflação. Mas há uma sensação de coisa cara, né? É porque não é o ingresso não é que a gente está falando. Há uma sensação de coisa cara. Você vai para um shopping, aí você paga o estacionamento. Aí você vai a pipoca. Aí depois você vai comer. Então, jantar, lanchar. Já foi um programa acessível. E hoje essa também fez uma discussão recente. Aliás, eu queria até, porque é uma discussão também recente, essa discussão voltou, eu fiz a minha pesquisa, que é comparar cinema com o Pedalinho da Lagoa. O Pedalinho da Lagoa, por hora, é mais caro que o cinema. Né? O cinema na Zona Sul. Embora a gente já Ainda bem que eu nunca vou no Pedalinho. Não vou, mas eu parei, estava de bicicleta, parei lá, fiquei olhando, fiz as contas, falei, tá mais caro que o preço médio do cinema. Continua mais caro. Para saber quanto é o Pedalinho da Lagoa? Você tem o casal, R$30, 50, se tiver mais não sei o quê, tem lá uma tabela. Mas por meia hora. Esse é o preço, você um pouquinho mais você paga para ver 2 horas. Hoje em dia um filme de curto, né? 2 horas, porque em geral eles estão com 2 horas É verdade. Então, quer dizer, agora, os serviços complementares, como o estacionamento, a própria bomboniere, etc. e tal, dão a sensação realmente de um programa mais caro, né? E o Brasil tem um problema que colabora para isso, que é a minha entrada. Porque, em geral, você fica raciocinando com o preço da inteira. Né? Eu sempre pergunto, quanto você acha que está o preço? Não, é 40. Não chega a 20. Da minha parte, como distribuidor que recebe aquilo para remunerar o filme, eu recebo 20. Só para por causa da minha entrada. Contextualizar, assim, para o público, eu também não sei. Só tem minha entrada no Brasil? Só. Só? Só. Minha entrada legal só no Brasil. Eu não conheço nenhum outro país. Você tem muitos países com políticas de incentivo para criança, para idoso, que, aliás, você também tem no Brasil, né? Para estudantes. Para estudantes só no Brasil. Para estudantes é uma coisa brasileira que vem lá dos anos 40, enfim, na era Vargas, eu acho, e não tenho exatamente certeza, mas
foi até os anos 80, parou e voltou nos anos Mas nos se anos você 90. pensar no princípio, né, incentivar o estudante a se Não, o informar, princípio é isso. Mas até- quando ela... por exemplo, o princípio é isso, né? Mas bom, aí essa é uma discussão para um podcast inteiro. também, né? É verdade. É. A questão É uma de discussão que educação e acaba com o Mas cultura. o fato é que você, hoje em dia, por exemplo, quase todo mundo paga meia. Por quê? Porque tem correntista de banco pagando meia. É. Não paga meia, mas tem 50% de Claro, desconto que net, dá a mesma paga coisa. meio. A da criança plataforma. com menos de 12 anos paga meia porque Porque tem é menos de criança. 12 anos e para facilitar a vida do pai e da mãe que está levando criança ao cinema, pelo menos 3 ingressos aí ou 4, né? O Exatamente. idoso paga meia, eu pago meia. Né? Então quando você vai ver no resultado, quando você divide a renda pela bilheteria, você acha um preço que é muito perto do preço da meia. Tá? Mas será que então É. esse não deveria ser o preço? Sim, mas se você fixa, por exemplo, agora no final de setembro Sem e entender agora em nada de fevereiro, economia, só estou jogando. os exibidores fizeram a Semana do Cinema, R$10 para todo mundo. Tá? Eu me lembro que eu comentei, você pode fazer isso uma semana e para. Se você levar 2, 3 semanas com esse preço, alguém vai entrar na justiça e vai conseguir pagar meia, 50% de 10 ou 5. E aí a sua promoção, a sua política de preço foi para o espaço. Essa coisa da meia legal engessa uma política de preço mais, enfim, acessível, de você poder Se essa trabalhar ideia com da Ana desconto. vingasse, né, o preço vira esse, vai ter alguém querendo pagar meia. É, Meia o que da ele, meia. é o que Aí ele é a acabou de nossa falar, é a cultura. meia da meia. É a Exatamente. nossa cultura. Porque se você pensar que, em geral, é o que as pessoas estão podendo pagar, né? Ok, então esse seria o preço, mas aí entra a cultura da vantagem. Que aí, então eu posso ter menos do que isso. Mas Outras quanto- formas de entretenimento conseguiram, de uma certa forma, colocar níveis, cotas e tal, meio que disfarçam isso. Né? Ô, Fios, mas você parou no preço. A você ia gente falar interrompeu o mais. Fios. A gente A gente Desculpa, adora atropelou. interromper o Fios. Porque a percepção de caro também, além do valor objetivo, né, que a gente já falou aqui, quanto é o ticket médio no geral, o acesso ao conteúdo também é maior. Então, talvez, né, com a percepção de valor mais barato. Então, ir ao cinema, experimentar um conteúdo que, supondo que, né, que no seu ticket médio vale R$200 versus a quantidade de conteúdo que se acessa em casa por 12, 13 ou 30 por mês. Tem uma relação de acessibilidade de conteúdo que faz essa percepção ficar mais, vamos dizer assim, mais clara, né? Assim, de quanto vale o conteúdo, de quanto vale o custo dessa experiência. Por isso que eu acho que talvez aí tenha uma relação social e econômica da experiência cinema versus a volumetria de conteúdo que você tem acesso hoje, não só pelas streamings SVOD, mas também pelo YouTube, né? Pelo AVOD. Uhum. E eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Quando eu estava falando da questão do filme-evento e tal. Né? O brasileiro, principalmente agora pós-pandemia, ele tem dinheiro. Né? Então, esse dinheiro ele vai escolher bem como ele vai usar esse dinheiro. Então, ele olha para os filmes que estão ali, né, em cartaz e, bom, qual que realmente é melhor eu assistir no cinema, os outros eu deixo para ver em casa, porque eu não vou ter dinheiro para ver tudo. E esse é o comportamento típico do Brasil, digamos, numa crise econômica. Sempre foi assim. Eu queria voltar um pouco só assim no que o Rodrigo falou, mas eu acho que isso é um assunto para uma outra pauta nossa. O grande filme popular, né? Já foi Os Trapalhões, já foi Pornô Chanchada, nos anos 70 Atlântida, também. lá atrás. Já foi Favela Movie. Favela Movie. E hoje é o quê? Não tem, né? Já foi não Minha tem. Mãe é uma Peça, Antes, já foi Mulheres com Problema. Né? Pois exatamente. Está faltando isso. Exatamente. Tá faltando esse Você mote. ainda, já foi filme biográfico, Cazuza, Relato Russo, ou inspirado não, mas que retratasse algum evento como Carandiru. Uhum. Então, já foi tudo isso. Agora falta
Era comédia. Quando a pandemia chegou, era comédia, Era né? comédia. A gente estava vendo Minha Mãe é uma Peça, O De Rassum- Pernas pro Ar, Elas São de Mar, Mulheres São de Marte, enfim, Isso. era tipicamente esse Mulheres tipo de ao Mar. comédia. Vamos ponderar que a gente perdeu o Paulo Gustavo na pandemia, né? Pois é, que isso é uma- Que estava isso é por uma trás perda, disso aí tudo, né? Todos Mas parte os do coração. aspectos lamentáveis, né? Todos os aspectos. Rodrigo, eu estou aqui com o reporte da Ancine de 2021. Marighella foi o principal filme nacional, com 33,4%. Depois vem Turma da Mônica, Lições, Um Tio Quase Perfeito 2, A Sogra Perfeita e A Amarração do Amor. Em 2022, foi Turma da Mônica, Lições, deve ter tido aí uma, né, entre dezembro e janeiro. Torrica 2, Detetives do Prédio Azul 3, Medida Provisória em quarto e Eduardo Mônica em quinto. Ou seja, romance, infanto-juvenil e comédia. Tirando Marighella e o Medida. E o Medida. E o Medida. Não, é isso mesmo. Quer dizer, só que nenhum deles teve esse impacto, essa aderência com o público que Não. os outros vinham tendo até exatamente um mês antes da pandemia. Amarração É uma coisa do muito... Amor a gente nem ouviu falar. Qual? Amarração do Amor. Os filmes nacionais foi 4% da bilheteria em 2022 e em 2019 foi algo próximo de 19%. Pois é, exatamente. É uma queda muito importante. E esse ano está, pelo menos nos 2, 3 primeiros meses, está caindo em relação a 22. Ou seja, está piorando. Está piorando. Essa situação. E a gente teve filmes como Desapega, com a Glória Pires, o Nas Ondas da Fé, com o Madinê, e que simplesmente não tivemos 2 filmes infantis nas férias e que não tiveram grande aceitação popular. O perfil desses 2 conjuntos aí não é coerente, né? A gente vê que são perfis... Os 2 blocos ali que o Phil citou é de um momento atípico, né? É de um momento atípico porque tem esse impacto na produção que eu falei lá no início da nossa conversa hoje. E muitos analistas e distribuidores e exibidores atribuem exatamente a isso. Não, esse é um lote atípico. A gente está num momento de um conjunto de filmes não é bom. Há uma expectativa de que venha a melhorar no segundo semestre e no ano que vem. Tá? E precisa retomar as atividades lá efetivamente retomar lá na Ancine. Quer dizer, houve uma paralisação importante, grave, mas ainda não houve uma chamada retomada para valer por parte da Ancine. Há uma certa indefinição a respeito, inclusive, do novo marco legal que precisa ter para o cinema, a regulação do streaming, enfim, tem várias coisas que precisam ser resolvidas. Há dinheiro. Dinheiro não é problema. A questão é saber se teremos, digamos, gestão para tocar isso. O Fios outro dia me perguntou, mas vai ter como financiar um monte de filmes com esse dinheiro e tal? Não sei. Quer dizer, um problema de gestão, da gestão tanto do financiamento quanto da gestão. O dinheiro é da onde? O dinheiro vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Que é abastecido por uma CID, por uma contribuição específica para o cinema, que é a contribuição, que é a chamada Condecine. Condecine. Tá? E as linhas não abriram ainda esse ano, né? As linhas de incentivo do FSA, os editais não foram publicados ainda. Os recursos estão sendo recolhidos, estão lá no Tesouro e tal. Eu acho que o nosso fecho para essa pauta é assim, à espera do grande filme popular. À espera do grande filme. Espera do grande filme popular. A morte Aliás, do eu Paulo até diria Gustavo, dois grandes filmes. A gente espera os grandes assim, como gênero, né? Não temos mais Paulo Gustavo, isso, então estamos à espera do novo grande filme popular. Isso, exatamente. Bom, o highlight dessa semana fica para série nacional Cidade Invisível, segunda temporada, né, que acabou de estrear na plataforma Netflix. Uma obra extremamente corajosa, né, que deu muito o que falar na sua primeira temporada e agora à disposição da segunda temporada, se não me engano, com 5 episódios. Milton, o que você acha de Cidade Invisível?
de uma maneira geral, né? E Rodrigo, também, o que vocês têm acrescentado a essa produção brasileira com Saldanha como produtor executivo e a Pródigo como produtora nacional? Vou falar, Carlos Saldanha, que ele chegou a ganhar o Oscar. De animação ganhou, É o criador do Era do Gelo, Rio e tantos filmes de animação. Eu acho uma ideia sensacional e é uma ideia que muita gente no cinema brasileiro queria fazer. Pegar as figuras do folclore brasileiro e transformar, fazer uma narrativa dramática ou de terror ou de comédia ou alguma coisa que já existia um pouco ali no Sítio do Pica-Pau Amarelo, não sei se vocês lembram, para criança. Eu me lembro que eu quis fazer isso quando eu vi Penny Dreadful, que era ambientado ali, o Sam Mendes pegou a era da Revolução Industrial, que é a época em que se criaram grandes romances, Mary Shelley, Bram Stoker, e tudo aquilo ali tinha a ver com aquele período em que a humanidade estava se transformando, né? E fazer o Penny Dreadful naquela época também era uma forma de simbolizar uma nova transformação da humanidade com a internet também. O Penny Dreadful, para mim, é uma série que sinaliza caminhos para o Cidade Invisível. Você botar numa mesma narrativa todas as figuras, ou parte delas, do folclore brasileiro. Só que a Liga não tem... é difícil você achar. Eu acho uma empreitada muito ousada no sentido dramatúrgico, uma iniciativa louvável, né? Tem uma produção correta, bacana. Eu só acho que falta um roteiro melhor, falta uma autoria, eu acho que falta uma coerência narrativa, assim. No começo, na primeira temporada, ela se passava no Rio. Eu acho que não fazia muito sentido a não ser para mostrar o Rio para o mundo, com Pão de Açúcar, com não sei o quê. E tem uma mata no Rio, bem ou mal, tem uma mata, floresta, onde esse povo todo vive, né? Cuca, Saci, essa gente toda. Então, o que me incomoda um pouquinho é uma amenização, assim. Como eu esperava terror. Não temos terror, então temos assim uma história sobrenatural, fantasia. Digamos que o gênero é fantasia. Eu não vejo muito por que fazer a Cuca ficar boazinha. A Cuca é uma bruxa. Aí faz a Matinta Pereira ficar boazinha também. Ela fala só com a voz... Bota uma mulher linda, que é a Letícia Spiller. A Cuca também, que é a Alessandra Negrini. Eu acho que dá uma amenizada em tudo. Cadê o impacto dramático que essas figuras causam no imaginário popular? A gente tem lá, sim, temos a Mula Sem Cabeça, que tem vem de uma história lá de Portugal, que foi assimilada pelos brasileiros, de abuso de mulheres, inclusive, se não me engano, em convento em Portugal, e que elas viravam mula sem cabeça. Eu estou tentando vasculhar na minha memória de onde vem a Mula Sem Cabeça. Eu acho que é isso. Assusta. Ele fica entre o susto e a amenização. Mas eu acho que a amenização ganha em tudo. Se investisse um pouco mais no susto, acho que a série ganharia muito. E acho que é um pouco ingênua, acho que fica um pouco com uma obrigação autoimposta, assim, de passar mensagens sobre a natureza, o que prejudica a história. A história não... se você tirar um monte de ruidagem, um monte de efeitos, eu acho que todo mundo grita demais, eu acho que tem efeito demais. Se você tira isso, parece que não sobra muita coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que é algo para se comemorar. É alguma coisa que todo mundo queria fazer e o Carlos Saldanha fez. Eu espero que tenha a terceira temporada, porque tem muitas figuras mitológicas do
do universo folclórico brasileiro, em vez de a gente ficar fazendo história de vampiro celta, né? O nosso terror mundial é sempre celta. Então, a gente aqui no Brasil fazendo terror celta, a gente tem uma manancial e acho que isso pode virar um gênero. Não é porque o Saldanha fez que ninguém pode fazer, todo mundo pode fazer. Porque isso aí está abrindo uma fenda que é quase que heróica. É difícil fazer? É muito difícil. Para não ficar ridículo, para não... Eu acho que ele optou por um caminho, outros podem optar por outro. Posso só Não, falar já- da mula sem cabeça? Porque Sim. você falou da origem, tem Sim. tudo a ver. Ela é de origem portuguesa, sim, e espanhola. E era para assustar as mulheres, para que elas não tivessem relações sexuais antes do casamento, principalmente com padres. Exatamente. Eu falei, mulheres de convento, era isso. Tava no... Então, mas é isso. Eu tinha uma vaga ideia que era isso. Tem uma amiga minha, a Júlia Debassi, que fez uma série de... Ela é artista plástica. Ela fez uma série sobre mula sem cabeça que tinha a ver com o empoderamento de mulheres e tal. Então, eu acho isso. Acho louvável, acho maravilhoso que se abra esse caminho na produção de audiovisual brasileira. Eu acho que é muito interessante a gente trazer o nosso folclore e botar numa narrativa e botar para o mundo, né? Que é o que acho que é um pouco dessa tentativa aí que eles fizeram também. Acho que aí talvez também esbarre exatamente por uma coisa de você querer explicar muito para o mundo como é que é, ou não conversa com outras culturas, tanto quanto um vampiro celta. mas é estreou isso. em vários países e foi muito bem. E foi bem. Acho que tem um interesse muito grande no mundo, sobre sim, a Amazônia, É muito curioso, sabendo colocar, é muito curioso. Eu acho que esse problema da narrativa não é só na Cidade Invisível, acho que é um problema mesmo que a gente já estava conversando aqui em outros. Nós temos um problema de contar as nossas histórias, a gente não sabe ainda contá-las efetivamente ou não somos eficazes nessa maneira de contar nossa própria história. Então, sempre a iniciativa é ótima, né? Então, é isso que é. Eu acho também que tem um mérito de filmar em Belém, que é uma coisa que eu não lembro de ter visto, assim, né? De filmar bem em Belém, né? Filmar bastante coisa em Belém. E de usar atores indígenas, né? Em papéis relevantes, não é? Não é qualquer papel, né? Figuração. Né? A promotora, a principal vilã, a que faz o curandeira e tal, enfim, tem indígenas em papel. E foi um problema que eles tiveram na primeira temporada, foram muito criticados por isso, e a gente tem que reconhecer que, de uma certa forma, corrigiram. E cenas faladas na linguagem deles. E cenas faladas na linguagem original, verdade. Eu acho isso um mérito, sem dúvida. Mas concordo, em linhas gerais, que o roteiro tem problemas, né? E algumas histórias fecham mal. Por exemplo, o personagem do padre com a personagem da juíza, né? Que é a mula sem cabeça, é uma coisa que, enfim, está explicado por que eles... Podia ir pelo caminho da história mesmo, que era muito mais interessante. Muito mais né? interessante, mas deram uma... Faria mais sentido, né? Muito mais. Mas, não, assim, e ali eu vou te dizer, eu na hora falei, vão matar o padre. Isso aí não tem perdão no cinema internacional, no cinema americano, especialmente, esse tipo de relacionamento é punido com morte. Mas passou, aí a gente viu praticamente num dia, olhou, pô, mas você sabe? Eu falei, escuta, esse tipo de relacionamento no cinema americano é punido com a morte. Isso. Não tem jeito. Imagina. Não tem salvação. É moralismo puro, acabou. Isso é outro. Quando na verdade, se você tirar o padre, a série continua igualzinha, não acontece absolutamente nada. É um personagem que não interfere em nada. Nada. E agora é só para compor o folclore. Um pouquinho. Eu acho que a cena da mula é bem feita. Assim, eu acho também. Em termos de efeito. Eu concordo. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca viu assim no cinema brasileiro, na dramaturgia brasileira. Eu acho que a gente está fazendo bem. Eu acho que talvez porque o Saldanha está lá em Hollywood, né? Ele tem, eu não sei até que ponto a parte de efeitos especiais, o que foi feito lá, talvez majoritariamente a equipe é brasileira, mas assim, claro que é um produtor que mora lá, brasileiro, e tem seus nomes, suas facilidades, suas entradas. Fios, sua opinião? Você não deu, você só passou para nós. A minha opinião eu sigo os relatores. É um gênero e um subgênero que tem penetração internacional, conversa com esses elementos sobrenaturais que a gente vê em algumas séries teenagers, de outras, né, de séries de origens diversas.
a gente não tem o dado objetivo, né, de que a gente possa dizer se foi um sucesso ou não. Né, enfim, esse é um dado que fica dentro da plataforma, mas a repercussão da primeira temporada ela foi muito positiva. Espero que essa segunda temporada mantenha essa repercussão, porque isso é muito bom para a penetração do audiovisual brasileiro, né, alcançando novos nichos de consumidores. Independente enfim, de possíveis erros ou acertos que a gente, né, debate aqui, eles atendem, esse tipo de gênero e subgênero atende a outros consumidores no mundo inteiro, né? A partir do momento que o produto sobe na plataforma, de imediato ele chega a milhões de pessoas que a gente antigamente jamais conseguiria ter acesso. Essa é assim, um golpe de sorte no audiovisual brasileiro, vamos dizer assim, de alcance. A partir do momento que essas majors colocam e submetem esses produtos, em países, ou em todos os países, ou mercados específicos, onde o talento brasileiro é exposto, seja na atuação, seja na produção, e isso chama a atenção de todo o ecossistema de produção global, né? Olhando para cá, no sentido de como fazer produção, como unir esforços, como desenvolver projetos, seja talentos brasileiros indo para fora ou vice-versa, né? Ou de fato tendo um intercâmbio potencial, que isso ainda de fato não existe, pelo menos em grande escala, desse universo de contribuição global. Então é muito bom. Eu acho que essa é a série que conseguiu com mais potência depois de 3%, porque as outras a gente não tem tanto detalhe, né? O Bom Dia Verônica falaram que foi muito bom, as Maldivas também falaram que foram muito bom, mas um pouco fora da caixa, assim, eu acho que o Cidade Invisível é o nosso case que a gente poderia... Eu acho que diante do que você está falando aí, diante dessa produção brasileira, é a coisa mais... eu não vou nem chamar... por falta de uma palavra melhor, eu vou falar mais revolucionária no sentido de conteúdo diferente, né? A gente tem o que estava ali gritando, quicando para todo mundo fazer, e a gente fez. E a gente tem uma vasta literatura sobre isso, Câmara Cascudo, um monte de escritores falando sobre isso. A gente tem falta de conteúdo é que a gente não tem. Não existe falta de conteúdo para a gente transformar isso num gênero nosso mesmo, entendeu? Pegar para a gente e espalhar para o mundo. Eu acho que é isso. Pois é, e a gente estava falando também de uma outra série aí que já está na... Aparece todo ano entre as despedidas, né? Quando a gente começa a se apegar um pouquinho às séries, elas já estão indo embora. Está chegando na 4ª e última temporada, que é Succession, que é uma série aí da HBO que entra para ganhar todos os Emmys, vai acumulando, e está aí na temporada final, que é livremente inspirada na família Murdoch. O showrunner diz que tem mais, que também tem pitadas de Hearst, tem pitadas de outros, mas não, esse é bem claro, é bem tá claro. Bem ali, né? Tá quase eles claramente são parecidos, inspirado. né, todos, Não, né? os filhos, né? Exatamente, a dinâmica e tudo. Mas antes de se inspirar nisso, está inspirado o Rei Lear, né? Total. Então, assim, ele é um Rei Lear que se diverte, né, com o mal que ele pratica. O Rei Lear, você não pode chamar que não é um personagem mau, mas ele troca de Cordélia toda hora, o Roy, né? O Logan Roy. Logan Roy. Roy Cohn, Aliás, o nome da família é a única coisa que eu não gosto. Também não. Roy. Eu gosto, eu acho que é estranho, assim. Então, lembrando, a Cordélia era a filha favorita, né? Agora, por exemplo, nessa temporada, a Cordélia é o Kieran Culkin. Como é que é o nome dele lá? Roman. É o Roman. É o Romulus. Não, é né? o Romulus. Romulus. Mas eu acho que desde a temporada passada ele já vem. Não, mas já tinha sido a Shilbham. E já tinha sido o outro, que é o no Jesse. início era o Jeremy. Então ele trocou de Cordélia, né? E ele fica se divertindo em fazer o mal, assim, né?
Mas eu acho que o New York Times tem uma definição muito, muito engraçada para essa série, né? Uma frase assim, quer ver? Deixa eu achar aqui. Bom, o Succession parece estar sempre com o prazo apertado para alguma grande negociação de bilhões, mas após as traições mútuas, nenhum dos acordos que movimentam os Roy se conclui. Um ótimo desafio para a temporada de despedida, pois dessa vez alguma coisa vai acontecer. Estamos a 9 episódios do fim. Então, a gente estava falando sobre isso antes exatamente. de começar a gravar. Exatamente. Que era exatamente Então está sempre uma negociação. As pessoas... E eu acho maravilhoso, eu acho genial aquela câmera, né? Ela não é uma câmera padrão de mockumentary, né? Que é o documentário falso, né? Mas ela dá uma urgência para aquela agonia daqueles filhos e a agonia de todo mundo, que fala uma coisa, aí desfala, aí espera o outro falar para ver se conclui. E, enfim, eu acho que esse é o jeito de escrever diálogo do Succession. É a incerteza tomando conta de tudo. As respostas são sempre outras perguntas. São sempre outras perguntas. Ali, por exemplo, tem um diálogo que nem é o mais importante para a trama, mas eu acho que é genial. É o diálogo do primo, do Greg, com a Karen. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome da namorada? Carrie. Quando ele vai falar o que o Tom mandou ele falar para a moça. Tem spoiler, desculpe, Olha, gente. Se tiver spoiler, quem não viu é um pouquinho de spoiler. Mas é um pouquinho de spoiler, não atrapalha muito, não. Porque se essa história paralela, assim, acessória ali, não é tão importante. Mas é uma obra-prima esse diálogo. Ela vai encostando ele na parede com tudo, né? E ele não sabe o que dizer. Ele é um capachildo, que é da família, ao mesmo tempo tem lá uma participação. Mas eu fico interesseiro, né? Interesseiro, total. Ele parece bonzinho, mas ele não é nada bonzinho também. Inclusive, não tem bonzinho nessa série. Quem é bonzinho nessa não série? Não tem. Aquele negócio, né? É o que todo mundo... Alguém falou para mim assim, meus pais ficam vendo Succession e falou assim, como é que você consegue ver um negócio que ninguém presta? Né? E ninguém presta mesmo. Agora, tá todo mundo tentando sobreviver, mas com um padrão lá em cima, né? Se você vê... A revolta deles de não conseguir andar de helicóptero foi... espetacular. Ele começa se desculpando, dizendo que pelo helicóptero também, né? Sim. O helicóptero foi hoje. Ele fez um monte de merda com os filhos. Você só né? está pedindo desculpa por causa do só por helicóptero. isso? Eu fico pensando assim, é um pouco... A gente está reclamando, ele está na hora de acabar. Essa série é a última, a 4ª temporada é a última. Eu acho que não tinha mais para onde ir, porque desde o começo, não é só na 4ª temporada, é a mesma coisa, é um dia da marmota. Começa com um grande negócio que acaba não se concluindo e eles ficam ali dançando, todo mundo, igual mosca de padaria, mosca em torno da luz, assim, que é o Roy, né? E as coisas não se concluem. Mas por que a gente assiste isso, né? É porque é excepcional o jeito de escrever. São os atores espetaculares. O Brian Cox tá assim, o Brian Cox é maravilhoso, o Jeremy Strong é maravilhoso, todos são maravilhosos, mas principalmente o jeito de escrever, os diálogos. E eles já pegaram, né, o jeito de falar, é tudo muito envolvente, né? Você fica com vergonha deles, né? O que eles estão fazendo? Eles vivem em função disso. Mas é isso. É uma façanha. Ele estava até tendo, depois desse episódio da semana, assistindo o vídeo de como foi feito o episódio, eles estavam falando que virou ensemble. Que não, mais porque como eles antes ficavam meio que soltos, cada hora era um, mas agora eles estão realmente aquela sequência do karaokê, põe todo mundo naquela espetacular. É maravilhoso. Espetacular. Não, mas aí vem o Roy, né? Fala assim, vocês não têm outro lugar para ir, porque isso aqui está me dando uma depressão, essa luz, né? Aí ele acaba aceitando ficar lá, né? Então, eles não aguentam nada, né? É tudo muito não sensível. Suportam nada, não se suportam, não se suportam. Ele não tem paciência. É muito interessante, inclusive, quando a Shiv faz esse comentário sobre ele. Não, o meu pai não faria isso porque ele não tem paciência. E não porque ele é um torturador, né? Ele não é um torturador porque ele não tem paciência. Não, mas mesmo não tendo paciência, ele é capaz de falar qualquer coisa em nome dos negócios. Inclusive falar que queria os filhos no aniversário dele.
Né? Mas o Brian Cox defende que ele tortuosamente quer, que aquilo é genuíno. É uma coisa... Totalmente genuíno. Ele ama os Ele filhos. ama, né? mas claro. ele ama. Eu amo, mas vocês são péssimos. Não, Eu amo. existe Se ele fosse amor. maravilhoso. Existe Ele- amor ele entre ama. os Roys, né? Então, Fios. e é tudo por amor e por carência e por rejeição. É tudo em torno disso. Estou falando, volta ao Shakespeare. Os diálogos, às vezes, em outras temporadas até ficou muito mais claro, parecia Shakespeare mesmo. Um amigo meu que é diretor de teatro, que já dirigiu muita peça de Shakespeare, essa é Shakespeare. Então, tem uma... Eu acho, vou definir assim numa frase, eu acho que a gente assiste Succession porque Succession é uma façanha da arte de escrever, eu acho, antes de tudo. E depois aquele universo tão rico, tão Acho absolutamente... que tem uma curiosidade e um sonho. Uma Nova York que quem conhece. Ninguém conhece. Então, você já vai vendo aquele universo ali. E é uma fantasia também, essa coisa de você falar de bilhões o tempo inteiro, né? 9 bi. Não, sobe para 10. E eu Temos adoro- teto para 12. E a Cherry Jones, que eu adoro também. A Cherry Jones, Ela que é é daquela maravilhosa. empresa que é meio liberal, né? Meio liberal, que fica supostamente preocupada de vender e manter a herança do nome da empresa para o Roy Cohn. Então, assim, como é que... eu adoro ela negociando com eles. Ela finge que não quer vender nunca. Mas Não, olha, o ela pessoal finge de que é por Harvard... princípios, né? Ela finge. A Universidade de Harvard, da Business, cita vários, e esse último episódio, que assim, aula de negociação. Vejam Total. lá como é que é isso, como é que eles fazem isso para subir aqui. Então, assim, Aí entra o Peter Skarsgård, né? Assim, o Mattson, né? É o... Alexander Skarsgård, pois é. Alexander. É o Peter Skarsgård. que é o Mattson, né? E ele que está nessa negociação, né? Agora, eu fico querendo falar um pouquinho das alfinetadas de Brian Cox na produção e no Jeremy Strong também. Eu acho que a Ana Cláudia sabe falar muito bem disso, porque ele, outro dia, falou assim, eu não aguento essa merda americana. São escolas. Isso é, sobre o método Stanislavski dos atores, aquela coisa para o público saber. O método Stanislavski foi criado por um teórico, diretor russo, e em linhas grosseiras eu vou definir assim. Marlon Brando é método Stanislavski, a pessoa entra no personagem, ela não critica. Ao contrário do método brechtiano, que você entra meio para criticar o personagem, ali você mergulha, as suas experiências, as suas emoções, elas passam a ser as emoções do personagem. Você usa as suas emoções para fazer o personagem. Você não existe mais como pessoa, você existe como personagem. E o Brian Cox é de uma outra escola, do grande teatro inglês, que não passou por isso, né? E que vem lá do Shakespeare, né? Então ele começou a xingar o método que Jeremy Strong, que é o criador da série, que é o filho do Roy Cohn, usa, Wright. e todos os outros. Mas né? ele em Roy especial. Cohn, eu tô com o Roy Cohn do Angels in America, aquele político odioso da época do, enfim, do Reagan. Eu não sei, mas isso é exatamente isso. É o estilo de atuação completamente distinto entre britânicos e americanos. E eles devem brigar muito, né? Eles brigam pela Nos imprensa. bastidores. Só que tem o maior ator britânico, que eles falam, que é o Daniel Day-Lewis, que é totalmente método. Então, assim, é difícil Total. você... É difícil. Assim, o que o Brian Cox, que sempre foi muito mal-humorado, não tem a menor paciência. Ele parece ser aquela personagem dele mesmo. Ele realmente acha que não precisa desse sofrimento, porque aparentemente teve uma matéria que foi muito criticada, que a repórter passou o dia lá, ou sei lá, uma semana com o Jeremy Strong. E ele abriu o jogo, que ele sempre foi fã do Daniel Day-Lewis, que ele se inspirava nele como fazer, tarará. E a mulher detonou. Na matéria, ele sai meio bobo, né? Uma coisa meio deslumbrada com a própria técnica. E ela falando que, olha, acho que, inclusive, ele não está muito bem. Não, entendeu? Porque como se a personagem... Ele já estivesse vendo tanto que aquele desequilíbrio do personagem já estivesse afetando a vida dele. Não sei, eu não conheço a vida dele, não tenho ideia. Mas a matéria... Então, os atores, que são amigos dele, Jessica Chastain, todos foram em defesa dele. Método. Eu lembro porque disso. acharam que foi maldoso da repórter
ter induzido ou aberto para ele falar do método e depois detoná-lo. Depois Mas, ele tinha Não, pera- problemas psicológicos. Exato. Então, só para a gente entender, a Jessica Chastain estava defendendo o método o método ou e o tava Jeremy contra Strong. E o repórter. Jeremy. Contra o repórter. Todo mundo foi a favor dele. E aí o problema ficou pior, porque com a idade a gente vai perdendo paciência de falar de qualquer coisa, né? E filtro, que é né? o E filtro, Brian né? Cox. Perguntou, ele fala. Ele não tem, ele vai lá. Eu tô falando assim, porque não é a primeira vez, ele fala mal de tudo da série, ele é que é o mal-humorado. maior sucesso, talvez, da carreira Ele é dele. um né? opinativo. O maior sucesso da carreira dele. Ele é opinativo mesmo. Ele fala. E Ainda aí que ele tenha feito perguntaram. Churchill e muitas não, outras mas- coisas. Sim, Gente, mas ele nunca teve o ele destaque é que o ele Hannibal tem. Lecter original. Ah, Ele é o Hannibal Lecter original. Ah, é? Ele filmou, a primeira vez no cinema, foi ele quem fez o Hannibal Lecter. Aí, quando foram fazer o Silêncio dos Inocentes, pegaram o Anthony Hopkins. Então, talvez essas coisas também tenham vindo aí uma frustração. Que ele é para acontecer e não acontecia. Então, ele é um cara sem papa na língua e foi entrevistado, porque era uma matéria de perfil, então ela falou com vários amigos, e ele falou, gente, é muito chato. É muito chato falar com ele. Quero falar com ele, ele tá sempre naquela... Ele tá sempre no personagem. no personagem. Tá sempre E aí ele sempre órbita. cita uma lenda, que eu não sei se é verdade ou não, que o Dustin Hoffman fazendo... Como é que era? Tootsie. Marathon Man. Qual era o- Tootsie. Não, Marathon Man. Qual é o nome? É o Marathon Man. É que a é- Maratona da Man Morte. era- Maratona da Maratona da Morte. Morte. Estava Com o Laurence deslumbrado. Olivier. Exatamente, ele estava deslumbrado de estar trabalhando com o Laurence Olivier, na época considerado o maior ator vivo. E o Laurence Olivier também sempre detestou isso, sempre foi muito técnico, de saco cheio. E aí ele foi pedir um conselho a ele como fazer melhor a cena. A cena da tortura, inclusive. Né? Reza a lenda que o Laurence Olivier olhou para ele com toda a calma. Por que você não tenta interpretar? E sendo que ali tem uma obra-prima ali no meio desse filme, né? Só fazendo um parênteses, que é o Laurence Olivier perguntando, torturando o Dustin Hoffman, arrancando o dente dele e fazendo a mesma pergunta com 30 inflexões diferentes. Perguntando, is it safe? Isso está seguro? Depois, is it safe? Is it safe? Ele vai... É uma aula aqui. Não, E sem método nenhum. Não, né? porque são escolas diferentes. Aí eu não sou atriz, eu não sei dizer, eu não vou Eu vou entrar trazer- na técnica, mas o fato é que os ingleses são, eu acho, impressionantemente sensíveis, e eles são, eu acho, assim, toda vez que minha irmã morre de rir, quando ela pergunta, ai, nossa, esse ator é americano? Inglês. Inglês, eu acho que eles realmente têm uma tradição da escola de teatro que transporta em grande... Então, por isso que muitas das séries menores e que às vezes são leves, sempre saem muito bem, porque eles realmente estão com um patamar lá em cima e eles entregam, e eles têm uma sensibilidade incrível, e parece que eles ligam o botãozinho e desligam, né? Que eles não têm isso. Exatamente. E o americano eles vão não. sofrer- Embora o Hollywood seja a terra do método, né? Que acabou com a Marilyn Monroe, né? Eles ficam de pé para qualquer ator inglês diante do Oscar, né? Quer dizer, o ator inglês tem ali... Tem, até Não, aquela é, tradição. Shakespeare, né? Você já vê, você tem toda uma tradição aí da inflexão de tudo mais, mas eu acho que o Brian Cox também foi um pouquinho grosso. Não, sempre é Claro que grosso. Agora, eu queria trazer Só um ser pouco tão para o sincerão. Queria trazer um pouco para o Brasil, uma coisa que eu me Pensei que lembro. fosse trazer o Tom Cruise. Tom Cruise de novo? Não, Nossa, pelo amor já? de Deus, isso não tem método nenhum. Mas eu me lembro do Bruno Galeasso, né? Quando estava fazendo aquele psicopata na série da Glória Pérez, ele falou que levava para casa. Mas às vezes tem personagem que E ele leva para casa todos os personagens. Ao mesmo tempo, me lembro que a Vera Holtz estava fazendo um personagem daquele filme canadense, Incêndios, lembra? Nossa, E pesado. que era muito pesado, e ela fazia no teatro. E aí ela falava assim, eu não vou dar tudo de mim, não. Isso ela está fazendo tecnicamente. E uma conversa, e uma terceiro exemplo sobre essa questão do método, que é se jogar, né, jogar sua vida no personagem. Fernanda Montenegro com Fernanda Torres, conversando uma vez. Eu lembro da Fernanda falando, eu tenho uma pena de ator que dá tudo de si. É essa a discussão. É a mesma Sabe? discussão. Que você tem Porque- que... eu acho que, assim, para você ser convincente, você se conectar com aquele sentimento... Porque, imagina, quando você está falando de um mocinho, em tese, você está falando de uma ética, ok. Agora, como é que você faz um vilão que você não pode julgar, mas você tem que ser convincente? Então, você tem que Você entender... cansou já de ver as pessoas falando,
são camadas de mim que eu não acesso, e aí, para fazer o vilão, eu tiro e eu jogo, e eu me livro daquilo. Tem um monte de explicação para isso, né? Mas o caso da Fernanda, achei muito engraçado, a ator que dá tudo de si, porque é uma atriz que sabe ser completamente técnica. Mas eu acho que no Brasil você não tem uma escola ou outra, né? Tem tudo misturado, assim. Eu me lembro muito bem de Fernanda, em Lágrimas Amargas de Petra von Kant, com aquele aplauso imenso que não parava nunca e ela não conseguia nem sorrir. Ela estava completamente mergulhada no personagem quando eu vi a primeira vez no teatro. Eu assisti... Mesmo ela falando que não dá tudo de si. Não, eu tive uma grande chance de ter visto A Morte do Caixeiro Viajante na Broadway com o Brian Dennehy, quando ele ganhou. Gente, eu fui no segundo dia. O elenco não conseguia parar de chorar. Era assim, eles estavam assim... convulsionados, sabe? Não tinha, porque eles não conseguiam. Terminou a peça, todo mundo, né, aplaudindo, e eles não tinham como sair daquela cena. E aí é isso, você vê que está ali completamente conectado. Mas teatro tem essa coisa, né? Eu amo teatro por isso. Você entra ali na energia do artista, no cinema é mais diferente. A troca é imediata, né? Porque o cinema você tem a... Você faz fora de ordem, tem que cortar, tem que... Mas, enfim... Você não falou da Succession, nós falamos aqui que nem... não vai escapar não, meu filho. Vai lá. Nem Rodrigo. Rodrigo sou apaixonado. Sou apaixonado por essa série. Eu peguei ela, para dizer bem a verdade, eu peguei ela no meio, já bombada, já hype, me passou e eu fiz uma maratona, peguei ela, acho a cena da última temporada onde, cara, uma cena incrível que eles estão na sala de reunião e porque eu sou ruim de nome, mas ele mostra a foto pro pai. Aquela cena é impagável, né, na sala de reunião. E, bom, enfim, eu não tenho muito a acrescentar. Assim, o lance da câmera no início, você realmente fica ali... Me causou um pouco de estranhamento, né? Ela dá um zoom, ela volta, ela fica viva, né? E dá essa sensação de urgência que você falou super bem. Mas depois ela cessa. Ela tem um jogo ali que verdade. No começo é como se ela estivesse procurando igual a eles, aonde se colocar, né? Causa uma tensão ali de decisão, de tomada e etc. E vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu fico super interessado nesse acesso dos ricos também, né? Nesse lugar que todos têm problemas, apesar do dinheiro, todos têm suas maluquices, e aí isso tangibiliza um pouco o universo humano, ali, desses malucos no universo bilionário. E ela se insere também naquele canal ali de gênero, né, que é The Filthy Rich, né? Os ricos imundos, né, que a gente tem que falar mal. O único problema que eles não têm é dinheiro. Né? Todos os outros eles têm. Rodrigo. Eu gosto da série, como Fios eu também peguei já a partir da terceira temporada, acho. E aí voltei, vi o primeiro e o segundo para emendar com a terceira. Mas eu gosto, mas eu acho que é mais do mesmo, né? Estão se repetindo as situações, eu estou curioso para saber como é que vai acabar. Se vão vender o estúdio, que é a Fox, né? Que é a Fox. Vão vender para um grande... Eu fiquei pensando, no final ele vai botar aqui uma empresa tipo Disney, porque até então ele está vendendo lá para um... Né? Verdade. Digamos, um produtor sueco, aquele cara assim meio... Né? É bem anti-Disney, né? Bem anti-Disney. Né? Verdade. Será que vão chegar na última hora nessas reviravoltas? Né? Porque, chegar, né? Nesse último episódio já ficou o troço meio... Subiu no muro, né? As negociações para ver como vai acabar. Acho que está mesmo na hora de acabar, mas eu concordo, é muito boa. Essa câmera meio documental, meio jornalística, e até nos diálogos também, eles ficam às vezes gaguejando, como se aquele negócio fosse mesmo... estivesse ali falando naturalmente, né? Não é uma coisa... Assim, como eles não se comprometem. Mas você acha? Por que você... Não eles sei, sempre respondem perguntando. né? Por que você achou? Tem essa... E o Greg é tão pateta, né? Pateta nada, ele é Não, sim, mas pateta nesse jeito de
E eu queria só lembrar que o Brian Cox, nosso querido malvado favorito, ele acha que um spin-off da série, isso é uma história paralela, teria o Greg como protagonista, inclusive. E é interessante que o Greg termina essa cena com a mulher esculhamba com ele, e ele termina dizendo, bom, fiz o que eu tinha que fazer. Fiz o meu trabalho. Bronca, a mulher não sacou tudo que ele estava fazendo. Não, eu vou fiz o meu trabalho. Eu fiz o que eu Vou tinha te que destruir como um queijo. fazer. Vou te destruir como um queijo, e ele tá, não, mas aliviado. Fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho. Não, e a pilha do Tom em cima dele o tempo inteiro, né? Você fez Eu tô isso? com uma raiva do Tom. Você foi no quarto, ele tem Estão televisão. se exibindo, né? Aquele novo riquismo dele se exibindo. É sensacional. É uma Eu acho que é um produto que você depois, os personagens são tão interessantes que você se apega mais aos personagens do que essencialmente à história. Exatamente. Né? Você quer ver eles, você quer ver eles se verdade. pegando ali, o diálogo entre eles. É uma série de personagens, né? Por isso que o mais do mesmo não chega a comprometer a série, né? Mas claro que tem que parar na quarta. Eu acho que tem que parar na quarta. Tem, porque senão você já sabe que eles ganharam. Ok, próximo. Senão vai ficar o Walking Dead, né? Senão fica o Walking Dead, vão ficar todos zumbis. Assim. Não, e Mas- vai ficar o dia da marmota. Exatamente o cara tá falando. Eles perderam essa, próxima eles ganham, a próxima ele perde. Não, na realidade, o que é o grande segredo ali, que foi que o Tom falou no final da temporada passada, para justificar, né, assumindo o lado dele, puxando o saco do sogro, que é que ele nunca perde. Sim, ele tá do lado de quem ganha. Então, se Exatamente. ele falou isso, a gente vai ver, aparentemente, em tese, numa narrativa tradicional, a gente tá antecipando para a derrota dele. Né? Deixa eu lembrar o Tom se contorcendo para dar uma resposta sobre a mulher lá que está fazendo o teste, né? É sensacional. Eu acho que... Não, ela Eu amo ainda aquele ator. precisa ser lapidada. Ela... Ele fica E aguardando aí ele as vai expressões. lentamente dizendo que ela precisa ser lapidada por muito tempo. Muito tempo. Primeiro Ou seja, precisa. Ela A não tá longo pronta. prazo. Ela não tá pronta, né? Ele- A mulher que a gente está falando é A Karen. a assessora Karen, que é, você que não viu, a possível amante do porque a série não revela se do é ou Logan não. né? Roy e que ele pede sem dizer que é ele que está pedindo para fazer um teste como apresentadora, né? Começa como moça do tempo e ela dá notícias de tragédia rindo e fica todo mundo se divertindo com aquilo, né? Aliás, aquela sequência que a mulher fala para olhar o computador. Da reunião. Aquilo, ótima. gente, não, abre o seu meu não está funcionando, não, o seu já está... Só para expor, porque é o seguinte, ele era o assessor, né? Um dos assessores virou um motivo de piada o teste da possível namorada do dono da emissora e ninguém tem coragem de falar isso para ele. Então o episódio fica todo mundo meio dando uma volta sem saber o que fazer com ela. E tem quando ele entra numa reunião, ele percebe que as pessoas estavam vendo o teste e rindo. E aí um fica empurrando o outro para expor. O computador estava ligado num telão. No telão. Ele fecha Ele e fecha. tira, desconecta. Mas o cara Na hora que sacou. ele Ele fala, abre- não, Ele liga abre aí. de novo. Não está funcionando. Não, mas liga aí que vai funcionar. Liga no seu. Não, liga você. Liga você. Esse capítulo, esse episódio tem muita cena boa, gente. Tem É muito, muito não, bom, né? Tem. Essa a cena também Estamos falando do segundo episódio da quarta temporada. A cena do Tom com a Shiv, da separação, não sei se é no primeiro ou no Foi muito segundo, bonito, mas é primeiro. muito boa. É aquela muito boa a cena. também. É muito Mas é isso, como vocês falaram, a gente curte os personagens. A Não gente curte a curte os história. A personagens. história tá ali, tá É. bom, você... Agora, Os personagens Você têm que curte os sobreviver personagens. Os às personagens- temporadas, né? E pelo o método ali americano da sala de roteiro, eles primeiro fazem os personagens e depois vão fazendo as tramas, né? Eles definem os personagens, porque eles vão ter que sobreviver a todas as temporadas, né? mas o ator, o Matthew McFadden, que faz o Tom, eu amo ele. Acho ele sensacional. Ele fez umas... O que ele Ele- fez mesmo? Ele fez... A primeira coisa que ele já fez sucesso internacional foi como Jane Austen, ele foi Jane Mr. Austen. Darcy. Ele era Isso, Acabou Mr. com Darcy. Colin Firth, não tem outro Mr. Não Darcy tem outro depois Mr. dele. Darcy depois dele, exatamente. Mr. Darcy para mulherada toda o resto da vida. E aí, bonitão, Mr. Darcy, o que ele fez? Engordou, fez comédia, foi vilão bem pastelão.
no Robin Hood, depois ele foi na Ana Karenina Enorme, também sempre fazendo papel meio cômico, aí vem em Succession e ganhou o Emmy da última vez, merecidamente, porque ele faz aquele gênero, ele é muito passivo-agressivo, Tem né? nenhum medo do ridículo, né? Nenhum. E não usa porque ele é bonito. E ele não usa a beleza dele para isso. Também não fica tem que ser feio porque tem que ser ator, né? A cena que ele também vai testar, o Logan Roy, se ele pode se separar da Shiv, se isso vai quebrar, também é sensacional. Como é que ele tenta dizer que existe a possibilidade de uma separação e como ficaria. Né? Deixa eu saber primeiro como é que fica. Né? Ele testa essa temperatura. Será que ele vai ser o sucessor? Eu queria... E depois... Na temporada do Papai Me Perdoa e Papai Perdoa, tem a questão de você assessorou o Tom, você deu dica para o Tom, ele consegue fechar as portas de todos os escritórios de divórcio de Nova York, imagina. E ele responde com a cara mais lavada do mundo, você não estava por perto. Você não me pediu ajuda. Você não me pediu ajuda. Se você estivesse ali, eu teria te indicado a mesma coisa. Porque eu acho que, se eu não me engano, não sei se aqui no Brasil é a mesma coisa, mas acho que nos Estados Unidos é o seguinte, se você procura um advogado para divórcio, mesmo que você não o contrate, mas quando você já o procura e coloca, ele fica impossibilitado de atender o outro lado. É o tal conflito de interesse. E aí, então, ele pegou os melhores advogados. Exatamente isso. E consultou a todos. Eu só queria lembrar também, já que é a última temporada e a gente está se despedindo de Succession, ainda não, que faltam ainda quantos episódios? Não sei. Faltam uns 9, sei lá. São 10, deve faltar uns 8. Acho que são menos esses. Deixa eu dar uma olhada. Vamos falando que eu vou ver. Acho que são 9 ao todo, devem ser 7. Sempre eram 10, mas eu acho que nessa temporada vão ser menos. Eu queria lembrar de uma temporada, eu não lembro mais qual é a temporada, são alguns episódios da escolha para o candidato a presidente. Eu não sei se vocês lembram disso. É uma coisa assim muito ilustrativa de como é no sistema americano, como é que é o cara que fica sendo o eleito, né? Tem aquele filho patético que concorre à presidência dos Estados Unidos, né? E os Illuminati ali, todos conversando num hotel, né? Ali tem conversas com todos os candidatos, né? Lembram disso, gente? Lembro, foi na temporada. É sensacional. Foi na temporada passada. Aquilo ali é assustador até, né? Como é que o povo mesmo está excluído do debate, né? E quem decide? Não, vão ter 10 sim, tá certo. Então a gente ainda está... Faltam 8. Mas então é isso, gente. Eu acho que Succession é uma coisa que a gente vai lembrar para sempre como uma das séries mais importantes dessa indústria. Foi ótimo o papo hoje. Episódio que vem estamos aí. E foi um prazer estar com vocês. Beijo, gente. Um beijo. Beijo. Beijo.